Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui. E hoje nós vamos falar de uma petroleira júnior, vamos falar de dividendos da companhia. A expectativa do mercado a respeito de dividendos é muito otimista em relação à empresa. Vamos passar também por indicadores, entender um pouco mais aí do modelo de negócio da empresa. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a informação. Então hoje nós vamos falar de PetroRecôncavo. Essa empresa interessante, ela é uma small cap que atua aí no setor de petróleo. Ela é especializada no desenvolvimento e também aí a exploração dos campos maduros onshore, ou seja, ela explora ali os campos terrestres de petróleo e ela também tem o foco na performance e também aí no custo da eficiência operacional, visto que esses campos terrestres eles têm um custo menor, onde possibilita mais ganhos para a empresa. Vamos começar falando aqui dos indicadores básicos de cotação da companhia. Então, está cotada hoje a R$ 21,00 no último fechamento. Inclusive, teve uma forte alta, quase 4% de alta nas ações. Ela tem esse ticket aqui, PetroRecôncavo. E, no mínimo, a mínima chegou a R$ 16,84, a mínima nas últimas 52 semanas. A máxima chegou a R$ 32,00 nas últimas 52 semanas. O dividend yield dela está na casa de 4%, quase 5%. Vamos entender também qual a visão do mercado. O mercado que está projetando, aí, segundo uma casa de análise, até 15% de dividend yield já em 2024. E nos últimos 12 meses ela está caindo aqui cerca de 32% de queda nos últimos 12 meses. Saindo aqui, vamos dar uma olhada no patrimônio, entender um pouco mais a respeito aqui do patrimônio da companhia. Então ela está avaliada hoje em 4 bilhões e 400 milhões de reais aproximadamente, patrimônio líquido. Então ela é uma small cap. Small cap, nós temos que entender que quando nós fazemos investimentos em small cap, ela tem ali tendências de crescimento mais fortes, porém ela está muito mais sensível ao mercado em si, por ser uma empresa ainda que está adaptando, se consolidando ali no setor que ela atua. Então é uma small cap, tem oportunidades para a gente analisar, para a gente entender um pouco mais. Eu atualmente hoje só invisto na Petrobras, quando nós falamos aí de exploração e também comercialização mais de petróleo, essa parte de consumo e de gás também petróleo, eu só tenho Petrobras, mas eu trago para vocês aqui essa companhia que para mim pareceu interessante. Já deixa nos comentários se você conhece essa empresa, se você já investe nela ou está monitorando para fazer aportes nessa companhia. Ativos total quase 7 bilhões de reais, ativo circulante 1 bilhão e 200 milhões de reais. A dívida bruta é um ponto positivo, nós vamos falar um pouco mais também no decorrer do vídeo, 919 milhões, disponibilidade em caixa 720 milhões, dívida líquida 198 milhões de reais. Então você observa que ela tem um controle já na parte do endividamento, isso é positivo para a empresa, principalmente quando nós falamos de small cap, que ela tem ali um viés de crescimento, então ela busca muito mais aquisições, capex, investimentos mais elevado. O valor de mercado, 6 bilhões de reais, o valor da firma 6 bilhões e 300. Número de papéis, a gente observa que é baixo ainda, isso é importante para small cap, que número de papéis baixo com a empresa com a dívida sob controle e caixa livre, fluxo de caixa livre, possibilita bastante pagamentos de dividendos. O número de papéis 293 milhões, está no novo mercado, tem tag along 100% de proteção para você que é investidor minoritário, e o free float dela de 94%. Saindo aqui, vamos entender um pouco mais a respeito, inclusive, de um programa de recompra de ações que ela vem fazendo. Então, você observa que mesmo sendo já uma small cap, ainda uma empresa de menor porte, ela já está fazendo aí o programa de recompra de ações. Isso é muito importante para nós que somos investidores. Empresas com esse perfil favorece ao crescimento nosso como acionista e principalmente o ganho de participação dentro da companhia. Ela teve o primeiro programa de recompra que ela já finalizou aqui no dia 28 de julho de 2022, ela está com o segundo programa de recompra que vai finalizar, está em aberto ainda e está com a data prevista aqui de encerramento para o dia 27
de janeiro de 2024. Então você vê, a companhia ela está aí monitorando, fazendo recompra de ações, está fazendo a parte dela de crescimento aí. Então você vê que é importante a gente analisar essa empresa. Esse programa de recompra, o último, está em aberto aqui, inclusive. Ela está recomprando ações ainda. Saindo aqui da recompra de ações, vamos entender um pouco mais aqui da parte do know-how da empresa, o modelo de negócio. Então você vê aqui que ela tem contratos de comercialização de gás natural e também subprodutos, inclusive aqui contratos de longo prazo. Isso é importante para a gente analisar, para fazer uma previsibilidade de geração de caixa da companhia. Então tem contratos aqui até 2033, uma empresa interessante para a gente analisar. Eu vou acompanhar um pouco mais ela, apesar de focar mais em Petrobras, nessa parte do setor de óleo e gás que eu invisto, eu foco mais em Petrobras, mas olhando aqui de forma nessa primeira apresentação da empresa, é muito interessante a gente acompanhar. Pode ser uma oportunidade de fazer parte da carteira de investimentos. Lembrando que o nosso conteúdo não tem caráter de indicação de compra, nem de venda das ações. Apresentamos para você os cenários, modelo de negócio e também indicadores para que você tome a sua decisão como investidor. Saindo aqui, vamos entender também a parte aqui da alavancagem da companhia. Então você vê aqui que ela tem a companhia tinha um caixa na casa aí de 144 milhões de dólares, então ela tem a parte em caixa e também a dívida bancária dela atrelada o câmbio, ao dólar. Então é um ponto aí de atenção, sempre quando tem oscilações no câmbio pode favorecer ou também impactar a companhia. E ela tinha aqui 120 milhões de dólares a pagar por aquisições. Então você vê que ela tem uma baixa alavancagem ainda e ela está investindo praticamente a sua parte de caixa em aquisições. Isso é importante para uma empresa small cap, que vai gerar crescimento para você que é investidor, para você que é acionista da companhia. Então tem uma baixa alavancagem, isso é importante. Dívida líquida versus EBIT em 0,56, segundo a última atualização no terceiro trimestre de 2023. Ela vai apresentar ainda os resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Eu vou acompanhar para a gente entender um pouco mais dessa companhia e ver se faz sentido a gente trazer mais um conteúdo para vocês do quarto trimestre de 2023 da companhia. Falando de dividendos, hoje ela paga dividendos semestralmente, então já é um ponto importante de pagamentos de dividendos. Hoje, quando nós falamos de petroleiras, a Petrobras é a que mais paga dividendos de forma recorrente. Você que já é investidor de Petrobras já sabe disso. E aqui surge essa companhia interessante, essa small cap, para a gente ficar no nosso radar e ver se faz sentido a gente colocar na nossa carteira. Eu, se fosse fazer aquisição de uma small cap, manteria a Petrobras na minha carteira, que tem o foco previdenciário, mas sempre é bom ter outras empresas boas de pagamentos de dividendos para compor a nossa carteira de dividendos. Então você vê que ela paga semestralmente. 2022 ela pagou em maio, no primeiro semestre, que ela pagou 16 centavos de dividendo, e em dezembro ela pagou também 61 centavos de JCP. Isso foi em 2022. Já em 2023 ela pagou em maio de 2023 44 centavos de dividendos e ela pagou em dezembro de 2023 mais 54 centavos. Então você vê que ela faz pagamentos semestrais de dividendos. E o mercado está bem otimista quando nós falamos de PetroReconcavo. Inclusive aqui os analistas esperam bons desempenhos e também dividendos robustos para 2024. Então aqui a companhia em destaque, analistas elevando a recomendação e projetando bons dividendos para a companhia em 2024. Quando nós olhamos aqui para uma análise um pouco mais criteriosa do Itaú, Itaú faz uma análise mais assertiva, inclusive ele faz também a avaliação da produção da companhia em 2023. Então aqui Itaú avaliando a empresa, né? Então ele avalia a produção de 2023. Eu preciso ainda ver o resultado dela do quarto trimestre para a gente entender um pouco mais a respeito do desempenho financeiro e também operacional, mas o Itaú já traz para a gente uma prévia aqui. Ele já fez uma avaliação muito assertiva, o Itaú. Ele está elevando aqui o preço-alvo da companhia na casa de R$ 37,00 por unidade de ação para 2024, com um potencial de valorização de
82%. Então, ele fez essa avaliação, saiu essa notícia recente, agora, dia 12 de janeiro de 2024. Então, o Itaú projetando aí uma valorização na casa de 82% de potencial da cotação da companhia. E falando de dividendos, ela aparece também num relatório interessante aqui de avaliação das melhores empresas de dividendos para 2024. Eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, lembrando que é uma projeção que o mercado faz com as companhias, já visando a parte de geração de caixa. Então eles analisam a geração de caixa, a parte do endividamento da companhia, o fluxo de caixa livre para fazer essas projeções. Lembrando que é uma projeção, então não é uma assertividade 100%, mas como eles já fazem esses cálculos, é importante a gente analisar para a gente tomar as nossas decisões. Então aqui os analistas aqui analisam para 2024 grandes empresas, e a Petro Recôncavo ela está nessa lista aqui de análise. Tem uma casa de análise que fez a avaliação da companhia, inclusive ela traz aqui um documento interessante sobre várias empresas aqui com dividend yield projetado para 2024. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para você entender um pouco mais e também analisar que tem várias empresas, e aqui aparece a Petro Recôncavo. A Petro Recôncavo, na verdade, a companhia aparece aqui como uma das grandes pagadoras de dividendos para 2024, com yield projetado aqui de 15%, segundo a casa de análise. Então a companhia está com essa projeção de 15% de yield para 2024. Então falamos hoje um pouco mais dessa empresa interessante, essa Petroleira Júnior, que tem aí bons indicadores e também promete ser uma das grandes pagadoras de dividendos em 2024. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!